Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo todos vocês que estão entrando agora no canal, para todos vocês que estão tirando o tempinho ali da sua noite ou do seu dia, se você estiver vendo depois, e estão aqui estudando, participando dessa aula. Obrigado também à presença de todos vocês que estão sempre comigo, beleza? Vocês que já fazem parte lá da jornada administrativa, que vem lá do direito previdenciário e entra aqui no direito administrativo com a gente. Muito obrigado sempre pela participação de todos vocês e pelos feedbacks positivos que vocês dão lá no meu Instagram ou então no meu WhatsApp. Meu WhatsApp, ele é um número meu, pessoal, certo? E eu não tenho um WhatsApp para o trabalho e um WhatsApp para o dia a dia, para o meu pessoal. Eu não tenho um Instagram para o meu pessoal e um Instagram para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Não tenho, certo? Então, todas aquelas minhas redes sociais são únicas. Instagram, WhatsApp, YouTube, tudo é único. Aqui o que eu quero falar para vocês somente é sobre uma live, sobre essa live que nós vamos ter. Vai ser, claro, uma live de questões. Nós vamos fazer 10 questões. São questões que pegam todo o conteúdo de vários concursos, beleza? Então não é algo restrito ao concurso por exemplo, TJCE, não é restrito ao TJRN, a MP da Paraíba, não é, certo? Então você pode utilizar isso aqui para a área judiciária, área administrativa, área policial, porque eu trouxe questões genéricas, questões que caem em todos os concursos. Tranquilo? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Neto Oliveira, sou professor de concurso, comecei no direito previdenciário, migrei para o direito administrativo, lógico, não deixei o previdenciário, ainda dou aula de direito previdenciário, mas o direito administrativo também foi uma área que me chamou. Então, para quem não conhece ainda, eu já sou professor há 3 anos, dou aula em diversos cursos, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. E a minha história foi bem traçada nessa área de concursos públicos quando eu comecei a estudar lá em 2017. Lá em 2017 eu trouxe aqui comigo uma forma de estudar que eu repasso para vocês, assim também como uma forma única que eu tenho para ensinar isso aqui para vocês. E vocês vão ver isso na aula de hoje. O que eu estou falando aqui não é besteira. Eu tenho uma forma simplificada de fazer você aprender. E você vai entender como. Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui tudo que você precisa agora para aprender o direito administrativo de vez, para você entender agora como é que isso aqui cai em prova, para você entender como é que cada assunto lá pode ser cobrado ali na hora da sua prova. Então vamos lá. É o seguinte, ó, eu trouxe 10 questões, onde essas questões a gente vai esmiuçar aos poucos, certo? Nada de correria. Aos poucos a gente vai aprendendo, tranquilo? Então a gente vai aprendendo aos poucos. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Pode deixar aí nos comentários que eu vou olhar cada comentário de vocês depois e vou respondendo aqui, certo? Então tem uma dúvida? Comentário. Tem outra dúvida? Comentário, certo? Então vai deixando aí nos comentários. Tem também um pessoal da minha equipe, né? Olha só, já contratei gente aqui e o pessoal da minha equipe vai estar respondendo vocês no chat aí durante essa aula. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, vamos aqui para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, o que a gente tem? Nós temos a banca Consulpan. Órgão, Prefeitura de Irauçuba. Olha só. Vamos aqui, ó. Assinale a alternativa que não indica, Assinale a alternativa que não indica um dos componentes que constitui a infraestrutura do ato administrativo. Olha só, nós temos aqui do ato administrativo. Então, olha só, deixa eu trazer você para mim aqui, ó. Peraí que eu mexi nos botões aqui, ainda tô pegando qual botão é o certo. Olha só, nós temos aqui os elementos dos atos. Quais são os elementos dos atos? Nós temos o co, fi, fo, mo, ob. Esse aqui é o mais famoso.
beleza? Esse aqui é o mais famoso, certo? Esse mnemônico aqui. Ele está falando de quê? De competência, de finalidade, de forma. Está falando também de motivo e está falando de objeto do ato. Vamos entender agora o que é cada um aqui. Olha só, nós temos, para constituir um ato, para constituir o ato administrativo, nós temos que ter elementos que levam o ato a ser executado. E deixa eu falar uma coisa para você, ó. Ato administrativo é a manifestação da vontade da administração. Então, ó, vamos aqui, ó. Então a gente já puxa aqui também o que é um ato administrativo. Eu sei que tem gente aqui que é um pouquinho mais antiga, mas eu sei que tem gente aqui também que está começando agora. Então vamos de pouquinho, vamos de pouquinho. Você que já é antigo, revise. Você que está começando agora, aprende. Beleza? Ó, ato administrativo é a manifestação... É a manifestação da vontade da administração pública. Beleza? Da administração pública. Agora presta atenção. Por quê? Porque sempre que eu estou falando de um ato administrativo, eu tenho que ter uma ação. Eu tenho que ter necessariamente uma ação. Tranquilo? Por que, Neto, que eu tenho que ter uma ação? Porque olha só aqui a ressalva, ó. A omissão, ou seja, o chamado silêncio administrativo, não é ato. Beleza? Ó, o silêncio administrativo, ele não constitui um ato administrativo. Você pode até achar que sim, mas ele não constitui. Então, digamos, você chegou numa repartição pública, você chegou no INSS, por exemplo. O INSS não deu um parecer sobre aquele ali, sobre aquele teu processo, ele não praticou ato nenhum, porque para praticar um ato precisa de uma ação. Precisa de uma ação. Necessariamente, Neto? Sim, necessariamente. Olha só, aqui nós vamos ter os elementos do ato no que se refere à competência. Competência é quem pode praticar o ato. É quem é competente para praticar aquele ato. Quem é que pode julgar alguém? Um juiz. Acabou. Quer dizer que um policial, delegado, pode prender alguém? Pode simplesmente determinar ali a prisão de alguém? Não pode. Por quê? Porque o competente para isso é quem? É o juiz. Ele possui a competência para aquilo ali. Beleza? Finalidade. Finalidade é para quê? A finalidade é para... Para quê? Certo? Ó. Para que vai ser executado aquele ato? Qual é o fim daquilo ali? Certo? Vamos lá. Nós temos também a forma. A forma é... O nome já diz, né? É como vai ser executado o ato. É como vai ser executado esse ato. Beleza? Isso aí é a forma. Beleza? Essa aí é a forma. É como o ato vai ser executado. Temos as perguntinhas aqui, né? Vamos lá. Motivo. O motivo aqui é... não é para quê. Para quê é a finalidade. Mas o motivo aqui é... qual... Não, é o que houve. O que aconteceu. Beleza? O que aconteceu. Ia dando um branco aqui, mas não. Olha só, é o que aconteceu. O objeto, já a gente vai esmiuçar cada um aqui. O objeto é onde tem seu objeto. Eu não vou colocar objeto, né? Onde tem seu dispositivo escrito em lei. Beleza?
Ou se não tiver escrito em lei, pelo menos uma jurisprudência, pelo menos uma súmula, beleza? Porque talvez coisas não estejam escritas em lei. Só que nós temos outras vertentes aí que vão facilitar para que o legislador, mas para que o agente público ele vá agir. Beleza? Por exemplo, existe uma lei de greve do servidor público federal? Resposta: não tem. Não tem. A Constituição, ela diz que vai ser assegurado o direito de greve para o servidor, mas não fala em nenhum momento, mas ela diz o seguinte: e a lei vai disciplinar. O problema é que a lei não existe. Essa lei não existe. E se a lei não existe, o que era que sempre acontecia? Qual é o remédio constitucional que vai arguir uma falta de norma regulamentadora? Nós sabemos que é o mandado de injunção, beleza? Um mandado de injunção. Então, o que acontece é que o STF é quem recebe esses mandados de injunção. E quando a categoria de servidores entrava com o pedido de greve, toda a vida eles precisavam julgar o mandado de injunção daquele cara. Certo? Daquela categoria. Então sempre precisavam fazer. Então o que foi que eles fizeram? Eles, não viram um objeto, mas eles praticaram um ato? Sim. Então eles fizeram um entendimento que ia ser aplicada a mesma regra aplicada ao seletista ia ser aplicada também ao servidor. Então, o que é que acontece? O direito de greve do seletista existe? Existe, está lá na CLT. Agora, o direito de greve do servidor existe? Não existe. Então, o que couber, deixar muito claro, que é no que couber, o que é que vai acontecer? Pega-se o direito de greve do seletista e aplica ao servidor. Beleza? É só no que couber, não é sempre, não é em todos os casos, beleza? O nome disso, mandado de injunção com efeito concretista, não deixou de ser um mandado de injunção. Acontece que eles não precisam mais julgar. Outro caso bem recente foi julgar o a homofobia equiparado ao racismo, certo? Então, tudo aquilo que é praticado como homofobia agora é também equiparado ao racismo. Por quê? Não existe uma lei que diga isso, dizendo que a homofobia é realmente equiparada ao racismo. Não existe isso. Não existe. Só que nós temos o quê? Só que nós temos o quê? Um mandado de injunção com efeito concretista que equipara as duas. Beleza? Então eu disse para você que para o ato ele ser executado, ele tem que ter esses elementos. E, por favor, não confunda elemento com atributo. Atributo é outra coisa. A gente vai ver isso talvez em outra questão, tá certo? Mas elemento é uma coisa, atributo é outra coisa. Tranquilo? Elemento é uma coisa, atributo já é outra, completamente diferente. Então, vamos lá. Digamos agora que eu tenho aqui, eu tenho aqui o José, eu tenho aqui o Fernando, por exemplo. José e o Fernando. Beleza? Eu tenho o José e o Fernando. Vamos lá. O José, ele é servidor. Beleza? O José é o servidor. Vamos colocar um técnico administrativo. O Fernando, ele é o chefe. Ele é o chefe administrativo da repartição. Então, o que é que vai acontecer aqui? Digamos que o Fernando, ele faltou injustificadamente 4 dias seguidos. Então ele faltou 4 dias. E lá no estatuto dele, do José, diz que a falta gera para o Fernando o poder de suspender o José. Então o que é que ele vai fazer? Ele pode suspender, a lei tem que dizer isso, que ele pode suspender de 1 até 90 dias. Ele pode suspender o José de 1 até 90 dias. Não anota isso aqui, que isso aqui é exemplo, tá certo? Agora, o que é que vai acontecer aqui? O Fernando, ele vem e suspende o José. Ele suspendeu o José. Então, a suspensão, ela aconteceu. Digamos que a suspensão tenha sido há 30 dias suspenso, só porque ele faltou 4, beleza? Então,
Pergunta: Fernando, sendo chefe administrativo, era competente para fazer isso? Sim ou não? Sim. Beleza? Qual é a finalidade disso aqui? Já pensou se ele deixa esses 4 dias aqui passar sem suspender o cara? O que é que ia acontecer? Os outros servidores também iam começar a faltar. Então isso aqui gera o quê? Vem do poder disciplinar. Então essa foi a finalidade, disciplinar o José. Nós temos a forma, sim, como foi que isso aconteceu? Lembra que eu disse que o estatuto conferia ao Fernando esse poder de suspender o José em até 90 dias. Então o que é que aconteceu? Foi como ele executou o ato. Ele chegou lá e disse, Fernando, tá aqui, a sua suspensão. Então ele chegou, aí por escrito, por exemplo, ele foi lá e suspendeu o José. Beleza? Essa é a forma. Nós temos o motivo. O que foi que aconteceu? Tá aqui o que aconteceu, 4 dias de falta. Objeto. O objeto, lembra que eu disse o seguinte, o estatuto dele dizia que a suspensão para esse caso era de 1 até 90. Então, onde era que estava disposto isso? No estatuto. Vamos colocar que estava lá no artigo 77 do estatuto dele. Beleza? Então tá lá. Qual é o objeto? Segundo o artigo 77 do Estatuto Civil, não sei quanto, o José, faltando injustificadamente e tendo como objeto o descrito na lei, eu, Fernando, suspendo José em 30 dias por este motivo. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Tá vendo que uma suspensão, eu peguei tudo isso aqui. Eu peguei a competência, eu peguei a finalidade, eu peguei a forma, peguei o motivo, peguei o objeto. Tranquilo? Então, olha só. Quem, para quê, como, o que aconteceu e onde tem o dispositivo escrito. Cofifomob. Agora vamos para a questão. Vamos lá, vamos para a questão aqui. Opa, peraí. Vamos para a questão. O que é que diz a questão aqui? Peraí, deixa eu passar aqui. Pronto. O que é que diz a questão? Assinale a alternativa que não indica os componentes que constituem a infraestrutura do ato administrativo. Então a gente já viu, né? Aqui, deixa eu selecionar aqui. Então a gente já viu que finalidade, sim, né? Finalidade, sim. Então não podemos marcar. Forma, sim também. Opa, peraí, que isso aqui tá meio estranho. Peraí, forma. Rapaz. Então, forma, sim ou não? Sim, beleza? Motivo, sim também. Subjetivo, aí não, filhote, aí não. Então, gabarito aqui é realmente o item D de dado. Vamos lá para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, nós temos aqui, consulplan também irá ao suba. Vamos lá. A respeito dos atributos dos atos administrativos, classifique as informações abaixo em verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Olha, agora ele vai falar de atributos do ato. Beleza? Então, agora ele vai falar de atributos do ato e não mais dos elementos. E eu disse que a gente ia ter um momento oportuno para falar dos atributos e não mais dos elementos. Beleza? Então, vamos entender aqui, Deixa eu puxar você para mim aqui. Foi. Olha só, nós temos aqui os atributos, nós temos aqui os elementos do ato, só que nós temos, além disso tudo, nós temos quem? Os atributos. Beleza? Nós temos os elementos, mas também nós temos os atributos. Então, os atributos do ato, você vai gravar assim, é o famoso PAT. O que é o PAT, Neto? Nós temos a presunção de, aí aqui, veracidade ou legitimidade. Nós temos a autoexecutoriedade.
Nós temos a tipicidade, que é muito parecido com o objeto, tá? E nós temos a imperatividade. Pronto. Nós temos o PAT. Presunção de veracidade. Todos os atos praticados pelo agente são considerados verdadeiros. Presunção de legitimidade. Todos os atos praticados pelos agentes públicos são considerados legais, certo? São considerados legítimos. Então, olha só, como é que isso aqui vai acontecer? Digamos que tem um policial querendo, ele tá perseguindo o bandido, ele tá lá, o bandido entrou em casa, na casa do próprio bandido, tá? O bandido entrou em casa e ele foi entrar na casa e chegou a mãe do bandido. Aí a mãe do bandido chegou, não, você não vai entrar aqui não. Cadê o mandado? Aí ele, eu não preciso de mandado, senhora. Porque ele cometeu o crime aqui fora, ele está em perseguição, então eu posso sim entrar e pegar ele lá dentro. Aí ela, não, me diga onde é que tem na lei escrito isso aí. Sabe o que é que o agente público pode dizer? Me diga você onde é que não tem. Ele pode simplesmente dizer, me diga você onde é que não tem. Por quê? Porque todos os atos praticados pelo agente público são considerados o quê? Verdadeiros. São considerados o quê? Legais. Certo? Com ônus da prova para quem? Com ônus da prova, ele vai para quem? Para o administrado. Ou então as provas podem chamar administrado de particular, tá? É a mesma coisa. Tranquilo? Então, ó, o ônus da prova vai para quem? Vai para o administrado, vai para o particular. Tá certo? Então, atenção quanto a isso aqui. Autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Tá vendo que ele tá aqui tentando prender o bandido que entrou em casa? Beleza. Ele tá com alguma lei, ele tá com alguma Constituição ali debaixo do braço, dizendo que ele pode entrar? Não. Ele tá, por exemplo, com algum mandado ali naquele momento, judicial? Não tá. Mas como ele executou o crime fora de casa e ele tá ali buscando o cara dentro de casa, então o que vai acontecer? É a autoexecutoriedade dele. Ele pode sim executar esse trabalho. Agora, existem casos e casos. Se você, policial, tentar entrar na casa de alguém sem um mandado de prisão, o que é que vai acontecer? Tentou entrar sem um mandado de prisão, aí você paga. Por quê? Porque é o seguinte, ó, você só pode entrar dentro do domicílio de alguém, você só pode entrar no domicílio de alguém caso você tenha um mandado judicial. Beleza? Você não pode entrar em nenhuma outra situação, a não ser que seja desastre, perigo, flagrante, beleza? Aí nesses casos, prestar socorro, aí você pode, certo? Mas a regra é que você só entre na casa de alguém com mandado. E outra coisa, durante o dia, que vai de 5 da manhã até 18 horas da noite, certo? Ou da tarde, né? Algumas pessoas chamam da tarde, não tem problema, os dois estão certos, eu já fui atrás. Vai dar um Google aí que você vai ver que eu tô falando a verdade. Então, ó, olha só o que acontece aqui. Nós temos a autoexecutoriedade. É ele poder executar um ato sem a anuência prévia do Poder Judiciário. Sem uma autorização prévia do Poder Judiciário. Em muitos casos isso acontece, por exemplo, o Detran multando alguém que, sei lá, passou o sinal vermelho. Ele precisa de um mandado do juiz dizendo que ele vai poder multar? Não precisa, ele vai lá e multa. Acabou. Um policial encostando alguém no meio da rua. Precisa de um mandado judicial, sim ou não? Não precisa. Por exemplo também, um servidor técnico administrativo de uma universidade expedindo uma declaração para um aluno. Pode sim ou não? Pode. Beleza? Tudo isso é o quê? Autoexecutoriedade. Beleza? Autoexecutoriedade. Vamos lá. Tipicidade. Tipicidade é onde isso está tipificado na lei. Aqui é mais ou menos igual ao objeto, tá? Só não quero que você confunda isso aqui. Mas sempre que eu trouxer a tipicidade é onde eu tenho tipificado em lei. Beleza? Por exemplo, se um juiz julgou alguém, julgou com base no Código
penal, por exemplo, né? O juiz julgou alguém e condenou, sei lá, a 30 anos de prisão. 30 não, peraí. 10 anos de prisão, a 10 anos de prisão. Ele condenou por quê? Porque está tipificado no Código Penal que a conduta daquele cara levou a quê? A 10 anos de prisão. E aí ele vai decidir. Por quê? Porque o Código Penal ele vai dizer o seguinte, ó, vai ser de 6 até 15 anos. E aí o juiz deu 10. Beleza? Ele escolheu. Por quê? Porque era onde estava tipificado, lá no Código Penal. Tá certo? Vamos lá. Imperatividade. O que é imperatividade? Imperatividade vem de império, vem de poder usar força, tá certo? Ó, império, aqui ó, meu tatu de um soldado aqui, um soldado romano. Então, olha só. Império vem de quê? Imperatividade vem de império, vem de uso da força. É o poder de império do Estado. O Estado ele pode simplesmente pegar você pela mão, se você não concordar, e fazer o quê? Levar você preso. Beleza? Então, por exemplo, digamos que venha uma agência, sei lá, vem a Anvisa, por exemplo. Vamos lá. Anvisa. Alguém aqui já assistiu A Grande Família? Aí tinha lá o Lineuzinho. Lineuzinho era da Anvisa, pra quem não sabe, tá? O Lineuzinho era da Anvisa. Aí, ó, o Lineuzinho tava lá. Foi lá fiscalizar a pastelaria do Beisola. Beleza? E aí, ele viu que o Beisola tava com um produto estragado lá na sua despensa. Então, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. O Lineuzinho vai lá e multa. Por quê? Porque ele tem o poder para isso. O Beisola discorda da multa do Lineuzinho, beleza? Pega, amassa a multa e joga na cara do Lineuzinho, diz que não vai pagar e foda-se. Opa, o Lineuzinho pode chamar a polícia e levar o Beisola preso? Pode, por quê? Porque ele não é obrigado a concordar, mas ele é obrigado a seguir, certo? Então, se ele levou uma multa, vem da presunção de veracidade, de legitimidade. Não é você amassando a multa e jogando na cara de um agente público que você vai resolver a situação. Por quê? Porque o ato do Lineuzinho é presumido o quê? Verdadeiro. É presumido o quê também? Legal. Teria ônus da prova para o Beisola? Teria. Por quê? Porque o ônus da prova vai para quem? Para o administrado, alguém que não é agente público. Aí se liga nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui. Por que o Lineuzinho ele vai lá e multa o Beisola? Porque ele tem poder para isso. Mas digamos que o Beisola pegue o celular dele, tire uma foto dizendo que aquele produto estava em dias. Aquele produto que o Lineu disse que estava estragado, não tá. Simplesmente ele chegou lá, tirou a foto na frente do Lineu mesmo e ainda mandou o Lineu segurar. Segura aqui. Então, tirou a foto. Beleza, por quê? Porque é o seguinte, ó, ônus vai para o administrado. Quando ele for recorrer da multa, ele vai levar a foto e vai dizer o seguinte, ó, não estava não. O ônus vai para quem? Para o administrado, para o Beisola, para o particular. Tranquilo? Então, olha só. Então nós temos o poder de império, nós temos a tipicidade, a autoexecutoriedade, a presunção de veracidade e legitimidade. Agora vamos ver a questão. Fica mais fácil assim quando eu explico primeiro, né? Eu leio a questão, explico e aí a gente vai fazer, né? Fica bem mais fácil, eu sei que fica. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui, deixa eu fechar isso aqui, peraí. Olha só, nós temos aqui na questão 2. Olha só, o item 1. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguido de vícios ou defeitos que levem à invalidade. E aí, certo ou errado? Tá? Correto. Neto, por quê? Como assim um ato com vício ainda assim vai ser considerado, vai ser executado? Vai. Sabe por quê? Peraí, que ficou parecendo um VF aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó, por quê? Porque lembra que eu falei pra você o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui. Lembra que eu falei pra você... Eu tô ainda com a caneta da lousa. Ó, lembra que eu falei pra você o seguinte, ó. Presunção de veracidade e legitimidade. Ou seja... O Lineu, ele executou a atividade, ele executou o que ele tinha que fazer, multar, beleza. Só que depois vai caber o ônus da prova. Mas o ato foi executado? Foi. Ainda que com ilegalidade? Sim. Porque não tem como ninguém julgar naquele momento, ainda vai levar para recorrer, beleza? Mas o ato foi executado. Mesmo com ilegalidade? Mesmo com ilegalidade. Beleza? Vamos lá. Próximo item. A autoexecutoriedade consiste na impossibilidade
de certos atos administrativos, a presunção, a autoexecutoriedade consiste na impossibilidade de que certos atos administrativos não ensejam imediata e direta execução pela administração, independentemente de ordem judicial. Olha só, consiste na impossibilidade. Não, cara, olha só, errado, certo? Errado. Por quê? Porque a autoexecutoriedade consiste na possibilidade. Esse "in" aqui deixou errado. Na possibilidade de que certos atos administrativos não ensejam imediata e direta execução pela própria administração. Independentemente, aqui, não ensejam também está errado. Também está errado, certo? Esse "não" aqui também não deveria existir. Na possibilidade de que certos atos administrativos ensejam imediata e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial. Então, esse "in" e esse "não" deixaram errado. Beleza? Vamos lá. Próximo item aqui, 3. O 3, ele fala o seguinte, a imperatividade é o atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade. Coercibilidade, coercibilidade, cadê o mouse? Tá aqui. A coercibilidade, ele quer dizer sobre o uso... Pera aí que tá ruim aqui o negócio. Ele vai falar sobre o uso... Sobre o uso... Não tá indo. Enfim, peraí. Sobre o uso da força. Beleza? Coercibilidade é você poder usar a força naquele momento. Beleza? Coercibilidade é apenas isso. Vamos lá. Para o seu cumprimento ou execução. Esse atributo não está presente em todos os atos. Realmente não está. Visto que alguns deles, atos enunciativos, os atos negociais, dispensam por desnecessário a sua operatividade, uma vez que os efeitos jurídicos do ato dependem exclusivamente do interesse do particular na sua utilização. Aqui está correto. Aqui está correto. Por que, Neto, que aqui está correto? Porque é o seguinte, imperatividade não está presente realmente em todos os atos. Né? Digamos que você seja um aluno de uma universidade federal, você vai lá pedir uma declaração dizendo que estuda. Tem imperatividade nisso aí? Tem uso da força, coercibilidade, algo do tipo? Não tem, beleza? Então, olha só. Então, imperatividade aí está correto, beleza? Vamos lá, vamos marcar então o item C. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Realmente o item C. Vamos lá, próxima questão. Questão 3. Assinale a alternativa que indica o termo usado para a declaração de invalidação de um ato administrativo, que ele seja ilegítimo ou ilegal, feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Isso aqui é tão importante, tem gente que não vê, beleza? Mas esse ou pelo Poder Judiciário também é importante. Por quê? Porque ele está falando de quem? Está falando da anulação, beleza? Então é da anulação que ele está falando, tranquilo? Então é da anulação que ele está mencionando aqui nesse momento. Agora, vamos entender aqui, formas de extinção do ato, beleza? Formas de extinção do ato. Deixa eu apagar aqui a lousa, enquanto isso vocês vão lendo aqui. Como é que um ato ele pode ser extinto? Existem algumas formas que esse ato vai poder ser extinto. Nós vamos ter a primeira extinção, que vai ser a anulação, beleza? Então, deixa eu passar aqui você para mim agora. Olha só, nós vamos ter a anulação do ato, beleza? Formas de extinção do ato. Beleza? O que são as formas de extinção do ato? É o seguinte, nós temos a anulação, nós temos a revogação, tem também uma forma de salvar o ato, certo? Então eu nem coloco como uma forma de extinção, mas só que alguns livros
certo? Colocam isso aqui junto. Coloca isso aqui junto. Por quê? Não sei, mas eu vou colocar porque é assim que a prova traz, beleza? Mas eu não considero que isso aqui é uma forma de extinção do ato, que é a convalidação. Então vamos lá. Seguinte, ó. Nós temos a anulação. Como é que vai acontecer a anulação? O ato ele é ilegal. O ato ele é o quê? Ilegítimo. Beleza? Então o ato ele é ilegal, o ato ele é ilegítimo. Aí olha só. Aqui vício. Aqui o vício, ele pode acontecer em qualquer uma das partes. Um vício onde o Poder Judiciário, eu vou colocar assim, ó, a própria administração e também o Poder Judiciário, esse vício aqui, eles podem executar, beleza? E aqui, uma vez que foi anulado, ele possui efeitos o quê? Ex tunc. Ele possui efeito ex tunc. Ou seja, são efeitos o quê? Retroativos. Efeitos retroativos. Beleza? Efeitos retroativos. Ou seja, o ato vinha sendo praticado. Olha só. Então, vamos colocar uma coisa legal aí. Por exemplo, sei lá, desmatamento. Vamos colocar aqui. Então, a administração pública de um determinado município deixou que uma empresa viesse e desmatasse boa área lá para fazer, sei lá, um prédio, um hotel, não sei. Fazer alguma coisa lá, certo? Uma ruma de casa, não sei. Aí o que foi que a administração fez? Ó, olha só. A administração permitiu que isso acontecesse. Aí foi passando o tempo, vamos colocar aqui 2 meses. Quando a obra ia começar a ser executada, aí a população disse o seguinte: não, isso aí é uma área de preservação, ninguém pode explorar essa área economicamente. E acionaram quem? O Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário, ele faz o seguinte, ó, ele pega esse ato administrativo aqui, que era considerado válido pela administração, certo? Ele julgou o quê? Julgou que esse ato ele era ilegal. Então ele vem e faz o quê, ó? Anula, beleza? Presta atenção. Então aqui o Poder Judiciário anula o ato. Como também poderia a própria administração, através do pedido da população, ir lá e anular aqui já, beleza? Então anulou o ato, ele simplesmente chegou e anulou, beleza? Por quê? Porque ele viu que era ilegal realmente. Então digamos que a administração fez isso. Então, a própria administração pode anular o ato? Pode. Como o Poder Judiciário também pode anular. Isso tem efeitos o quê? Ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Então, volta desde o início do processo. Por quê? Porque os efeitos são ex tunc, beleza? Nós temos também aqui a revogação. A revogação já é quando o ato ele é legal. O ato ele é o quê? Legítimo. Beleza? O ato ele é legal, o ato ele é legítimo, mas só que o ato ele não tem mais, ó. Vou colocar assim, ó. Só que o ato ele não tem mais conveniência. E ele também não tem mais o quê? Oportunidade. Ele não tem mais conveniência nem oportunidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Então, ó, tinha um poste de luz aqui, certo? Um postezinho de luz aqui, ó. Outro postezinho de luz. Esse poste de luz iluminava aqui. E esse poste de luz iluminava aqui, certo? Como também iluminava o resto da rua, né? Então, olha só.
Tava tudo iluminado, sim ou não? Tava tudo iluminado, sim ou não? Tava tudo iluminado, mas mesmo assim a administração pública veio e colocou um poste bem aqui, ó. Pra quê? Pra quê? Pelo amor de Jesus Cristo. Para iluminar mais? Não precisa. Então o que é que vai acontecer? Colocar um poste é ilegal? Não é. É legal. É ilegítimo? Não é. É legítimo. Então eu posso tirar esse poste daqui sem problema nenhum? Posso sim ou não? Posso. O nome disso? Revogação. Ou seja, não é oportuno que aquele poste esteja ali, porque aquele poste ele pode ser utilizado em uma área que não esteja com iluminação tão boa quanto aqui. Beleza? Tem conveniência daquilo estar ali? Também não. Por quê? Porque nem precisa de um poste daquele lugar. Então eles podem simplesmente chegar lá e tirar o poste. Por quê? Porque não tem conveniência nem oportunidade daquele poste estar ali. Agora, olha só. Isso aqui possui efeito ex-tunc. Desculpa, ex-nunc. Eu troquei um com o outro. Ex-nunc. Ou seja, vai dali para frente. Beleza? Ou seja, são efeitos prospectivos. Beleza? Ó, efeitos prospectivos. Tranquilo? Efeitos prospectivos. Ex-tunc ou ex-nunc. Desculpa. Beleza? Olha só. Aqui, ó, o Poder Judiciário. Anota essa informação aqui, ó. O Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, pode revogar ato do Poder Executivo. Beleza? Então se liga, ó. O Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, pode revogar ato do Poder Executivo. Nunca, Neto. Nunca. Beleza? Nunca vai poder. Por quê? Porque é um ato de conveniência e oportunidade dele. Beleza? Tranquilo? Ele poderia, se fosse o quê? Ilegal ou ilegítimo. Aí ia acontecer de o quê? Fazer a anulação. Ou seja, o Poder Judiciário ele anula, mas ele nunca revoga o poder, a competência de outro poder. Beleza? Ele pode anular se estiver o quê? Ilegalidade. Mas não tendo, ele também não pode revogar. Tranquilo? Vamos lá, convalidação. Na convalidação, o que é que nós temos? Na convalidação, nós temos um vício sanável. Um vício sanável. O que é sanar, Neto? O que é sanar? Sanar nada mais é do que ajeitar, do que conferir aquilo ali realmente. Beleza? Então, é um vício que ele é o quê? Sanável. Ou seja, eu posso consertar aquele ato, beleza? Então, sanar é isso, é consertar. Então, ó, é um vício consertável, ou seja, sanável, como cai em prova, tá certo? Então, é um vício que dá para consertar, mas não é em todos os elementos, certo? Não pode ser em todos os elementos. A convalidação, ela só cai se o vício for de quê? De foco. Só cai se o vício for de foco, ou seja, forma e competência. É só se for em forma ou competência. Beleza? Neto, tem um vício no objeto do ato. Quer dizer que eu não posso? Não pode. Tem um vício na finalidade. Eu não posso convalidar? Não pode. Só pode se for na forma ou na competência. Vício de foco. Beleza? Então, olha só. Nós temos aqui, por exemplo, José Fernando. Lembra daquele exemplo do início da aula? José, Fernando, José, o Fernando. Vamos colocar que tinha a Maria. E aí, o José faltou 4 dias. O José faltou 4 dias, beleza? O Fernando, que era o chefe, não estava nem sabendo disso, não estava nem sabendo que ele faltou. A Maria, dedo duro, foi lá e também nem avisou. Mas olha o que a Maria fez. Executou. A Maria, vamos colocar quem a Maria era? Secretária. Secretária do Fernando.
Beleza? Ó, ela era uma servidora também, mas ela era secretária do Fernando. Aí se liga, ó. A Maria, ela pode suspender o José? Não pode. Ela veio e executou. Ela executou a suspensão do José. Em quantos dias? Em, 30 dias. Ela deu 30 dias de suspensão no José. Então ela foi lá e executou o quê? A suspensão. Foi lá e executou a suspensão. Ela poderia executar isso? Não. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, ó, que a autoridade máxima vai ser a responsável por penalizar os servidores. Então o que é que vai acontecer aqui? O Fernando, ele foi lá e suspendeu a Maria foi lá e suspendeu o José. O Fernando, ele pode dizer o seguinte, depois que ele ficou sabendo, ele pode simplesmente chegar e falar o seguinte, ei, você, Maria, não pode fazer isso. Me dê aqui que eu faço. Pode sim ou não? Pode, porque o vício era de competência. Então, o vício foi o quê? Convalidado. Tá certo? Então, olha só. A Maria não poderia suspender. Mas o Fernando pegou esses 30 dias e ele suspendeu. Ele assinou Não foi a Maria que assinou, certo? Quer dizer, a Maria assinou em primeiro momento. Ele foi lá, pagou o nome dela e colocou o dele. Aí o ato foi o quê? Convalidado. Beleza? Por quê? Porque era um vício somente na competência. A Maria não era competente para suspender o José, mas o Fernando era. Beleza? Então ele foi lá, pagou o nome da Maria e colocou o dele. Porque o José realmente fez merda, faltou 4 dias. Entendeu aí o que é a convalidação? Tranquilo? Então olha só. Anulação é quando o ato foi ilegal. Aqui o vício, quem é que pode sanar? Quem é que pode anular? A própria administração ou o Poder Judiciário. Depois que executou, qual é o efeito? O efeito é ex tunc, ou seja, porrada na testa, vai para trás. Efeitos retroativos. Tunc de testa, beleza? Que vai para trás. Efeitos retroativos. Aqui eu dei o exemplo, né? Revogação. Revogação é quando o ato ele é legal, quando o ato ele é legítimo, mas ele não tem o quê? Conveniência, não tem oportunidade. Efeitos aqui do ato. Efeitos ex nunc, porrada na nuca que vai para frente. Efeitos prospectivos. O Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, ele pode revogar o ato do Poder Executivo. Ele pode anular, mas revogar jamais. Convalidação. Convalidação é você salvar o ato. Ou seja, é um vício sanável, é um vício que tem conserto. Então o que é que vai acontecer? Esse vício, ele deve ser aonde? Na forma ou na competência. Então olha só, o José faltou 4 dias, a Maria foi lá e suspendeu. Mas só que a Maria não poderia suspender, porque a Maria é apenas uma secretária. O chefe da Maria, que é o Fernando, era responsável por fazer isso. Então o que foi que o chefe fez? Ele pegou essa ordem da Maria, tirou o nome dela e botou o dele. E aí ele suspendeu o José. Então ele convalidou o ato. Beleza? Tranquilão? Então fechamos aqui mais uma questão. Vamos lá, próxima. Acho que não vai dar tempo de fazer as 10 não, hein? Vamos lá. A respeito da administração pública, assinale o termo que expressa o significado das entidades paraestatais. Vamos lá. Qual é o real significado das entidades paraestatais? Nessa questão aqui. Opa, eu nem coloquei vocês na tela, né? Ó, opa, peraí, que eu ainda tô aprendendo aqui, ó, mexendo nos comandos. Pronto, ó. Então, ó, olha só. Vamos ler aqui os itens. Nos itens, nós temos aqui. São pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado. Deixa eu pegar aqui para pegar as palavras-chave. Do Estado. E tem poderes políticos administrativos, tais como a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Olha, dizer que as entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito público está errado. Beleza? Isso está errado. Por quê? Porque as entidades paraestatais são aquelas que prestam serviço público, beleza? São as pessoas jurídicas que prestam serviço público, mas não necessariamente pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado. Já a gente fala sobre elas.
B, são pessoas jurídicas de direito público. A gente já viu que não é de direito público e sim de privado. C, são pessoas jurídicas de direito privado. Opa, até aqui correto, hein? Até aqui correto. Instituídas sob a forma de sociedade de economia mista ou empresa pública, com finalidade de prestar serviço público que possa ser explorado no modo empresarial ou exercer atividade econômica de relevante interesse coletivo. E aí, olha só, tá bonito esse item. Tá muito bonito esse item, mas vamos ver o resto aqui, ó. D. D. Ele fala o seguinte, ó. São pessoas jurídicas de direito privado, por lei, são autorizadas a prestar serviço ou realizar atividades de interesse coletivo ou público, mas não exclusivos do Estado. Opa, esse aqui tá correto. Por quê? Olha só. Quando a gente tem as entidades paraestatais, eu costumo lembrar, deixa eu colocar você na questão enquanto eu apago aqui, ó. Então, ó, eu costumo lembrar bastante de quem? Da Caixa Econômica, Banco do Brasil, beleza? Então eu costumo lembrar bastante delas. Por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito privado, certo? São pessoas jurídicas de direito privado que eles executam atividades que não são exclusivas do Estado. Olha só, deixa eu trazer você para cá. Então, nós temos a administração pública, aquele quadrinho que eu sempre faço nas minhas aulas, tanto presenciais quanto online, né? Então, na administração pública, nós temos a administração, nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. Na administração direta, nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos os municípios. Beleza? Já na administração indireta, nós temos a fase. O que é a fase? A fase são fundações públicas de direito. Aí vai dividir entre público e o direito privado. Beleza? Nós temos também as autarquias. Nós temos as sociedades de economia mista. E nós temos as empresas públicas. Beleza? Nós temos as empresas públicas. Agora se liga. Essas aqui, ó, essas duas aqui são chamadas de quê? Paraestatais. Me dá exemplo, Neto. Dou. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Beleza? Dou outro exemplo, Neto. Dou também. Olha só. Petrobras. E também aqui, ó, Correios. Beleza? Petrobras e Correios. Olha só, nós temos aqui as entidades paraestatais. Perceba, quem é que pode concorrer com o Banco do Brasil? Quem é que pode concorrer com o Banco do Brasil? Itaú. Quem pode concorrer também com o Banco do Brasil? Santander. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com as empresas públicas. Quem é que concorre com a Caixa? Itaú, Santander, Bradesco, beleza? Então, ó, perceba, são bancos onde a atividade deles não é exclusiva do Estado realmente. Então, o que é que a gente pode deduzir disso? Que as sociedades de economia mista e empresas públicas são paraestatais e a sua atividade não necessariamente é o quê? Exclusiva do Estado. Explorar petróleo, Neto, é exclusiva do Estado. Eu sei que é, mas se eu tenho, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma atividade que pode ter concorrência, acabou, cai por terra esse item, beleza? Correios, Neto, Correios não é necessariamente ali do Estado, não, tudo passa pelos Correios, claro, mas não é atividade aí exclusiva, né? Então, vamos lá.
Então, ficamos aqui com o item D de dado. Vamos lá, próxima questão, 5. Beleza? Aqui já estamos batendo 1 hora, quase, né? Então, ó, vocês viram aqui? Vocês viram? Como é que acontece as nossas aulas aqui? Beleza? Você viu como é que acontece? Aprendeu? Coloca aí nos comentários. Neto, eu estou aprendendo. Coloca aí. Eu estou aprendendo. Se tu não estiver aprendendo porra nenhuma, fala também, certo? Não estou aprendendo nada. Não estou aprendendo nada. Contigo eu não estou aprendendo nada. Fala também. Cara, eu gosto tanto da crítica quanto do ganho, certo? Então, a crítica me ajuda a melhorar, certo? Então, se vocês não gostaram, pode dizer que eu aceito, sem problema, certo? E se for alguma coisa que eu realmente acho relevante, eu melhoro para você, sem problema, beleza? Mas olha só, você viu como é as nossas aulas, né? Você viu como são as nossas aulas. A gente passa muito tempo em uma questão. Por quê? Porque esse muito tempo em uma questão é o que vai fazer você ter qualidade na hora dos seus estudos. Tem muitas pessoas que chegam dizendo o seguinte: ai, Neto, eu resolvi 500 questões hoje. Beleza, mas olha as 500 questões. Primeiro que são questões de uma linha, né? Que sabe aqueles professores que vendem a apostila tipo assim, ó, 3.000 questões. Macho, eu não costumo comprar apostilas assim, beleza? Nunca acostumei. Por quê? Porque eu via a apostila dos meus amigos e via que a questão era inédita. Mas era o quê? Ctrl+C, Ctrl+V da lei, ou então, certo? Ele nem se dava ao trabalho de tirar o não, por exemplo, de colocar o sim, ou então de colocar o sim em vez do não, né? Nem o trabalho de trocar. Ele dava Ctrl+C, Ctrl+V e a questão estava correta, beleza? Ou então ele pegava e fazia uma questão de uma linha, assim, questão inédita de uma linha. Aí meu filho, pelo amor de Deus, como é que o cara vem 3.000 questões desse jeito, né? Enquanto o meu e-book tinha 200. Aí o pessoal ficava, só tem 200, do professor ali tem 3.000. Então vai comprar de 3.000, caralho. Ó, mas é o seguinte, você viu que é muito melhor ter qualidade do que quantidade. Eu tenho certeza que se você me acompanha há um tempo, você está aqui há um tempo comigo, eu tenho certeza que você também pensa assim. Tranquilo? Tenho certeza que você também pensa dessa forma. E é o seguinte, ó. Aqui, nesse mesmo esquema de esmiuçar questões, nós vamos ter um mega curso de lives, beleza? Um mega curso em lives. Eles vão acontecer, ó, aonde estiver marcado aí, ó, dia 14, dia 21, dia 27 e vamos ter também no dia 30, beleza? Então, ó, dia 14, 21, 27 e 30, nós temos um encontro que é a partir das 21 horas, beleza? Então, olha só. Esse curso, ele é ao vivo, ele tem 4 aulas, e ele está por apenas R$ 29,90. Neto, quais são os meios de pagamento desse curso? Quais são os meios de pagamento que tu aceita aí nesse curso? Todos os meios de pagamento eu aceito nesse curso. Por quê, Neto? Porque eu quero facilitar para você, beleza? Então eu quero facilitar aqui para você, quero deixar isso aqui bem mais simples. R$ 29,90, certo? Amanhã, no caso, né? Sábado, certo? Não sei quando é que você está vendo isso, mas sábado é o último dia promocional dele, beleza? Então você pode clicar nesse link que está aí na descrição, ou então o pessoal, eu acho que o pessoal aqui já colocou aí no chat, beleza? O link para você comprar, tranquilo? Então R$ 29,90, cara, e outro, você não paga uma vez, você não paga mais de uma vez. Não é R$ 29,90 por mês, é R$ 29,90 para sempre, beleza? É R$ 29,90 e é uma vez só que você paga e pode ficar com acesso aí para sempre, beleza? Então esse curso vai acontecer nesses dias mencionados aqui, vou colocar aqui de novo na tela. Então vai acontecer nesses dias aqui, dia 14, dia 21, dia 27 e dia 30 vai acontecer esse curso aí para vocês. As outras questões de hoje fica aí para vocês, tá certo? Fica aí para vocês, não tem problema. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá no meu Instagram aqui, ó, netooliveira.prof, tirar essa dúvida comigo, certo? Sem problema nenhum. Eu tô aqui para ajudar você. Então, ó, é o seguinte, dia 14, 21, 27 e dia 30 você tem um encontro marcado aqui comigo, beleza? Então, olha só, apenas R$ 29,90, não tem nem desculpa. Ai, Neto, é porque é na hora que eu chego do trabalho. Não, porque o curso é 21 horas.
beleza? Ai, Neto, na hora que não sei o que... Cara, fica salvo, beleza? Você vai ter acesso aí no Instagram não, desculpa, no YouTube, e vai ficar um link privado para você, beleza? Então o link aqui, ele vai ficar privado para você. Então de R$147, tá saindo por apenas R$29,90. R$29,90. Mas aproveita que é só até amanhã. Hoje é uma sexta-feira, então é só até amanhã, no sábado, beleza? Então, ó, presta atenção nisso, não deixa essa oportunidade passar. Eu sei que muitas vezes você fica tentando fazer sozinho. Ai, não, Neto, é porque eu já tenho o curso ali e eu vou ficar por lá mesmo. Sem problema. Mas seria um ótimo complemento para você, tá certo? Então, quanto mais questões, melhor. Eu penso assim, quanto mais questões eu puder, meu chapa, melhor. E quanto mais eu puder ficar revisando, né? Porque eu sei o quanto é difícil você estar fazendo revisões, certo? Eu entendo você que às vezes você perde a revisão. Por quê? Porque você estuda um negócio aqui e só daqui a 2 meses é que tu vai ver essas questões novamente. Beleza? Só daqui a 2 meses tu vai ver esse mesmo negócio novamente. Então, aqui vai te ajudar a revisar. Por quê? Porque é uma questão de atos, outra questão de poderes, outra questão de... Certo? Então, a gente não vai ter uma aula específica para cada tema. A gente tem uma aula com diversos temas para que a gente possa sempre estar revisando. Certo? Então, para você aqui que o seu concurso cai o direito administrativo, se você faz o Banco do Brasil, por exemplo, você não tem por que comprar isso aqui. Tranquilo? Não tem por quê. Mas para você que vai fazer, por exemplo, TJRN, TJCE, MP da Paraíba, vai fazer TSE unificado, para você que vai fazer qualquer concurso que caia o direito administrativo, esse curso é ideal para você. Não tem dúvida quanto a isso. E não tá caro, cara. R$29,90. Ó, ontem eu comprei uma pizza mais cara, beleza? Foi 32. Então, ó, cara, R$29,90 não tá caro, certo? Eu sei que é complicado mesmo, eu sei que tem gente que não tem, mas se você tem internet, meu chapa, eu tenho certeza que você não é aquelas pessoas que estão ali no estado de miséria, tenho certeza. R$29,90 cabe, sim, muito bem no seu bolso. Se você tem internet, você com certeza tem. Então, ó, só respostas aí no chat, né, estão acontecendo. Gosto muito, queria muito agradecer a presença de vocês, certo? Eu espero vocês no curso, tá certo? Então, no dia 14, também no dia... Quais são os dias? 14, 21, 27 e 30, beleza? 14, 21, 27 e 30, eu espero vocês, beleza? Então, as aulas no dia 14, nos dias 21, nos dias 27, nos dias 30, eu espero você lá, tranquilo? Quero agradecer a sua presença. Se você vai continuar com a gente, ótimo. Se não vai também, cara, mesmo assim eu estou aqui na torcida por você, tá? Você disse assim, não gostei da aula desse cara aí não. Ele é rápido demais, ele é animado demais, eu quero o cara mais sério. Não tem problema, certo? Então eu torço por você do mesmo jeito, tranquilo? Torço por você do mesmo jeito. Então as questões vão ficar aí para vocês, disponível para vocês, certo? É só clicar, tem um link aqui na descrição que eu coloquei o material de apoio, tá certo? Então eu coloquei o material de apoio aqui na descrição, é só dar uma olhada. Tranquilo, meu povo? Então, ó, muito obrigado pela presença de vocês, vou ficando por aqui, fique com Deus e tchau, tchau!